Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos ver estrutura básica da oração e predicação verbal. Bom, façam as anotações que julgarem importantes, temos muito assunto, tá? Para analisarmos estrutura básica da oração e predicação verbal, aula destinada aos alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Vamos começar, galera, pensando um pouco na estrutura de uma oração. Como que uma oração, basicamente, ela é estruturada, ela é formada. Existem termos que são considerados numa oração termos essenciais. Esses termos essenciais são sujeito e predicado. Quem é o sujeito? O sujeito é o elemento da oração sobre o qual damos alguma informação. Se a gente está falando sobre a porta é azul, a porta é branca. Sobre quem eu estou falando? Estou falando sobre a porta. Então, a porta é o meu sujeito. O predicado nada mais é do que a informação que é dada a respeito do sujeito. E muito importante, galera, o verbo faz parte do predicado. O verbo não fica do lado do sujeito. O verbo fica do lado do predicado. Vejam só os exemplos. Godofrino estava tranquilo. O verbo é estava. Estava tranquilo é o predicado. Godofrino é o sujeito. Ajussar o sujeito sempre vai vir no início e o verbo vai vir depois. Não, Nanina, não. Muitas orações o sujeito vem depois. Primeiro vem o verbo, primeiro vem o predicado, depois vem o sujeito. A gente diz que a oração está na ordem inversa. A ordem direta é sujeito, verbo e complementos. Essa é considerada, na língua portuguesa, a ordem direta. Sujeito, verbo e complementos. Só que nós temos, algumas vezes, orações que estão na ordem inversa. Predicado, tá? Verbo, complemento, depois o sujeito. Isso não importa. O importante é você saber que os termos essenciais de uma oração são sujeito e predicado. A gente tem que aprender a identificar, tá? Bom, é o que eu estava dizendo. Ordem direta e ordem inversa. Eu já antecipei esse slide aí para vocês, tá? Estrutura básica da oração, sujeito predicado. Não necessariamente o sujeito tem que vir primeiro, pode acontecer do predicado vir primeiro. Quando o sujeito vem, sujeito e predicado, ordem direta. Quando acontece o inverso, ordem indireta, tá? Ó, lapisinho para vocês poderem fazer as anotações. É imprescindível, galera, assistir um vídeo muito bacana, anotar o vídeo, anotar as informações do vídeo, da videoaula, mais importante ainda, tá? Porque essas informações é como se você estivesse lá na sua sala de aula, copiando o conteúdo do quadro, tá? Então, dê uma pausa no vídeo, faça as anotações, coloquem a data em que vocês estão assistindo aquela videoaula, que aí vocês vão ter todas as informações necessárias para que vocês possam realizar as atividades de vocês com toda a tranquilidade. E sem falar que vocês podem usar isso em uma outra situação também, né, galera? Não é só para que vocês possam realizar a atividade, como também para que vocês possam fazer essa atividade, fazer o conteúdo posteriormente, tá? Então, não deixem de anotar, é o que eu sempre digo, anotem, façam as anotações no caderno, assistam a aula, mas anotem. E aí eu tenho aí os tipos de sujeito, tá? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Coloquei a definição de cada um desses tipos de sujeito, tá? Coloquei o exemplo
Então, quer dizer, sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Sujeito oculto é aquele que não está explícito na oração, mas você consegue identificar. Então, se eu digo, gosto de morangos, você sabe que quem gosta sou eu, porque primeira pessoa, né? Gosto. Se eu digo, gostamos, primeira pessoa do plural. Já o sujeito indeterminado, você não consegue identificá-lo, tá? Ele realmente foi ali colocado para que as pessoas não saibam quem praticou aquela ação. Quer dizer, se você diz incendiaram os ônibus, você quer manter o sujeito indeterminado, você não quer dar nomes, então você usa o sujeito indeterminado. Oração sem sujeito, ela não tem sujeito, ela só tem verbo, verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele verbo que expressa fenômeno da natureza, chover, relampejar, anoitecer, tá? Ou verbo ser, tá? Indicando o tempo transcorrido, ou verbo haver, no sentido de existir. São essas situações aí em que vai ter sujeito, é oração sem sujeito. Agora, o predicado. Predicado, tá? Que aí a gente vai ver predicação verbal aqui também. O que é a predicação verbal? É saber o tipo de verbo. Quando você estuda tipos de predicado, automaticamente, galera, a gente vai saber se ali tem um verbo de ligação, ou se tem um verbo transitivo, ou se tem um verbo intransitivo. Qual é a diferença? O que é um verbo de ligação? Um verbo de ligação, a gente costuma dizer que é um verbo não nocional. O que é um verbo não nocional? É aquele que não dá nenhuma noção para a gente, ele não expressa nenhuma ação. Verbo de ligação, galera, não expressa ação. Anotem isso. Ele está ali apenas para ligar o sujeito à qualidade dele, a uma característica. O centro, dentro do predicado nominal, a parte fundamental, o núcleo, está no nome, está no substantivo, não está no verbo. A informação principal não está no verbo, está no substantivo, está na característica do sujeito ou do objeto. Então, olha só, eu tenho aqui, o menino parecia ansioso. O que é mais importante para nós sabermos? Que o menino estava o quê? Ansioso. Eu posso trocar esse verbo aqui, parecia, por estava, por ficava, tá? O mais importante aqui é a qualidade. Então, o núcleo do predicado é o sujeito. O sujeito é o adjetivo aqui, ansioso. É a qualidade do sujeito. Já no predicado verbal, o núcleo é o próprio verbo que expressa uma ação. Esse verbo, ele pode ser transitivo ou intransitivo. O que é um verbo transitivo? Verbo transitivo é aquele cujo sentido não está completo. Ele precisa de um complemento para que ele possa ter o seu sentido completo. Verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Bastam-se, por si só, eles já passam uma informação completa. Olha só, eu tenho exemplos de verbo transitivo e verbo intransitivo aqui para vocês. A menina adora doces. Aqui é transitivo. Porque se eu digo a menina adora e paro a frase, vocês vão se perguntar e vão perguntar para mim, Jussara, a menina adora o quê? Adora doces. Doces é o complemento que o verbo precisa para fazer sentido. Agora, já na oração de baixo, é um verbo intransitivo. Choveu muito. Se eu não quisesse colocar o muito, eu não precisaria. Basta eu colocar choveu, que você já entende. Eu não preciso colocar. Eu digo, José morreu. Eu preciso dizer do que José morreu? Claro que não. Para vocês entenderem, basta dizer que José morreu.
Mas se eu quiser colocar a causa, ok. Mas se eu quiser, não é tão importante. Diferente daqui, do adora. A menina adora. Adora o quê? Quem adora, adora alguma coisa. Tá? E o predicado verbo nominal, que é a junção das duas coisas. Ele traz tanto um verbo significativo, transitivo ou intransitivo, e também traz a qualidade. Ou seja, o predicado verbo nominal, o verbo é um verbo transitivo ou intransitivo, e tem do predicado nominal o predicativo, a qualidade, tá? Bom, aí eu tenho aqui algumas orações para vocês observarem. Observe as orações a seguir. João chegou, ele tinha um carro, todos assistiram ao julgamento. Como a gente pode perceber, os verbos possuem relações distintas com os outros termos da oração. Se eu digo João chegou, eu preciso dizer alguma coisa? Absolutamente mais nada. Chegar é verbo intransitivo nesse caso. João chegou, ponto. Ele tinha um carro, tá? Tinha o quê? Um carro. Um carro é o complemento do verbo ter. Todos assistiram. Assistiram a quê? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Ao julgamento. Ao julgamento é o complemento do verbo assistir. Então, cada um desses verbos possui uma particularidade em relação ao seu sujeito, uma necessidade. Alguns vão precisar de complemento, sem preposição. Outros vão precisar de complemento com preposição. Outros nem de complemento vão precisar. Então, João chegou. O verbo chegou não precisa de nada, complemento nenhum. Os hóspedes voltaram. Também não. Eu me casei. Também não. O copo caiu. Também não. Então, chegou, voltaram, casei, caiu, são verbos intransitivos, porque possuem sentido completo. Ou seja, não tem a necessidade de complementos verbais. Agora, em compensação, o verbo transitivo, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Vamos ver as duas coisas, tá? Não se apressem. Vamos começar pelo transitivo direto. VTD, tá? A gente vai chamar ele de VTD. O verbo VTD possui sentido incompleto e precisa de um termo para auxiliar, para completar o seu sentido. Mas não precisa de preposição. Ah, Jussara, eu não sei o que é preposição, eu me esqueci o que é preposição. Opa, vamos pesquisar. Pesquisem e anotem no caderno de vocês o que é preposição. As principais são de, a, em, por, perante, após, tá? São algumas preposições. O de e o a, o em, são muito utilizados, são preposições muito utilizadas. Aqui tem alguma preposição? Não tem. Tinha um carro. Um não é preposição, tá, gente? Um é artigo. Uma também é artigo e outra também é artigo. Então, não existe preposição entre o verbo e o complemento. Nesse caso, o verbo é VTB. Já quando houver entre o verbo e o complemento, houver uma preposição, o verbo vai ser VTI. VTI é verbo transitivo indireto. Tem complemento, mas tem também preposição. O complemento vem junto com a preposição. Então, todos assistiram a alguma coisa. É uma exigência do verbo. Eu gosto. Quem gosta, gosta de. Eu acredito. Quem acredita, acredita em. Então, o verbo exige a preposição. E você tem que colocar. Então, VTI exige complemento e o complemento tem que vir com preposição. Ok?
Isso é predicação verbal. Aí eu tenho aqui alguns verbos que têm dupla predicação, ou seja, eles tanto pedem complemento sem preposição, como eles pedem complemento com preposição. Se eu digo, minha mãe deu, quem dá alguma coisa a alguém. Minha mãe deu um brinquedo. Um brinquedo a quem? Um brinquedo ao meu irmão. Tá? Então, observem, esse verbo aí, nesta oração, está precisando de dois complementos. Um complemento sem preposição, que é o objeto direto, e um complemento com preposição. Por isso que ele é chamado de bitransitivo. Aí nós temos aqui um caso para vocês poderem resolver, um desafio, né? Eu sempre coloco um desafiozinho, porque eu acho importante a gente colocar o desafio para a gente exercitar, tá, galera? Então, como nossa aula já está chegando ao fim, nossa videoaula já está chegando ao fim, no finalzinho eu coloco um desafio para vocês irem pensando. Os termos essenciais da oração são, moleza esse desafio, hein, galera? Verbo e predicativo, sujeito e predicado, sujeito e predicativo do sujeito, verbo e complemento nominal. E aí, me digam, tempo para vocês pensarem. Vou contar até 10, hein? 1, 2, até 5. 3, 4, 5. Já sabem? Letra suspense. Letra B, né? Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Não tem erro. Então, quando a gente pensar em termos essenciais da oração, pensem em sujeito e predicado. Assistam o vídeo mais uma vez. Bye, bye. Fiquem bem, tá? Se cuidem. Tá? Não deixem, como eu sempre peço, não deixem de assistirem o vídeo mais de uma vez e façam as anotações, porque são muito importantes. Tchau, tchau.